sexta-feira de cinzas, inicia-se o ciclo da Páscoa, que corresponde ao tempo quaresmal e a Páscoa propriamente dita. Dia de hoje a liturgia nos convida a uma realidade mais do que interior que exterior. O convite já através da profecia de Joel: rasgai o coração e não as vestes, e voltai para o Senhor vosso Deus. Ele é benigno, compassivo, paciente e cheio de misericórdia. A nossa humanidade, o nosso ser enquanto criaturas, filhos de Deus e filhos muito amados, rezar com o Salmo 50, que é um reconhecimento desta humanidade ferida pelo pecado, pedindo a Deus que Ele tenha misericórdia de nós, na imensidão do seu amor, nos purifique, nos lave todo inteiro do pecado, apagando assim também as nossas culpas. E ao mesmo tempo pedindo a este Deus que, diante de um reconhecimento do nosso pecado, mas o desejo também de ter um coração puro, um coração cheio de Deus, um coração que é capaz de amar no serviço da caridade, um coração orante, um coração penitente também. O tripé deste dia que nos convida a uma reflexão mais profunda, o convite à caridade, à oração, mas também o jejum. O coração penitente, ele é capaz de progredir na fé, progredir na espiritualidade, porque permite com que Deus haja através de nós e não de uma ação própria humana, das nossas vontades, dos nossos desejos. No Evangelho que nós ouvíamos, o Senhor, Ele faz uma advertência para que seja a nossa oração, a caridade e o jejum, de fato, nos leve a uma intimidade maior com Deus e não de uma maneira hipócrita, como fazia os fariseus daquela época, que estava mais preocupado com a realidade interior, do ser visto, dos status, mas enquanto o essencial, que é a sua intimidade para com Deus, nem sempre se realizava como pedia a lei. E nos convida também. Nós ouvíamos também, amados irmãos e irmãs, na carta de São Paulo aos Coríntios, aonde o apóstolo nos convida também a sermos embaixadores de Cristo, sermos seus representantes, agir na sua pessoa, na vida de cada irmão. E esse agir, conforme o apóstolo, é se permitir também, antes da ação, antes da prática, digamos assim, externa, se permitir reconciliar com Deus. Deixai-vos reconciliar com Deus. Aquele que não cometeu nenhum pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele nos tornemos justiça de Deus. Eis o tempo favorável, eis o dia da conversão, o hoje da nossa vida, o hoje da nossa história, o hoje também do nosso ser filho de Deus, na qual o próprio Deus nos dá esta oportunidade. Através do Salmo 50, o reconhecimento que nós somos pecadores, que somos frágeis. Logo mais, na distribuição da cinza, nós vamos ouvir o canto, que nos leva a uma reflexão e também uma observação, para que jamais se perca da nossa vista e da nossa consciência de que somos pó e ao pó vamos voltar. A fragilidade da terra, do barro, do humus. Por isso, o ser criado por Deus tem como característica própria o homem, o humano, porque viera do humus. Isso para que, diante das nossas realidades humanas, dentre elas da soberba, do egoísmo,
do egocentrismo, possamos reconhecer a partir da nossa fragilidade. Há de chegar o dia em que todos nós iremos voltar a essa realidade do pó, do barro. Mas o que nos sustenta é a graça de Deus, é o hálito de vida que no ato da criação Deus colocara em cada um de nós. E no princípio Deus viu que era bom. Deus cria não somente o ser humano, mas todo o universo, e neste universo coloca o ser humano para resguardar, para pastorear os seres vivos, mas cuidar também da casa comum, do próprio universo, da natureza. E neste tempo quaresmal, a Igreja no Brasil nos convida a refletirmos a partir do tema da campanha da fraternidade, fraternidade e ecologia integral. Essa temática, às vezes, diante de tantas outras temáticas, talvez pensemos que seja insignificante, mas não. É a nossa casa comum. Se não cuidarmos, se não passarmos por esse processo de conversão interior, desta consciência de que devemos lançar a semente no presente para que as futuras gerações encontrem o ambiente na qual se possa se permitir ter uma vida mais digna. E vai depender de nós, hoje da nossa história, do nosso ser e da nossa consciência, cuidar também da casa comum do nosso planeta. Mas tudo isto acontecerá se permitirmos esta reconciliação conosco, com Deus e com a natureza também. Quarta-feira de cinza é tempo de voltarmos para Deus, não esquecendo que nós somos pó, da fragilidade, mas assistidos pela graça de Deus, a este Deus que, diante do reconhecimento da indignação própria do ser humano perante o pecado, nos oferece a partir do seu amor. E nós ouvíamos, ainda na carta de São Paulo aos Coríntios, uma expressão muito pertinente para a nossa reflexão. No momento favorável, eu te ouvi, e no dia da salvação, eu te socorri. É agora o momento favorável, é agora o dia da salvação. Um convite para fazermos memória dos momentos em que Deus agiu, que veio ao nosso socorro. E é próprio de Deus a sua misericórdia, é próprio de Deus também a sua paciência para conosco, visto que a nossa liberdade, ou seja, o mau uso da nossa liberdade, pode nos distanciar de Deus. E Deus permite este distanciamento, embora com um coração triste, porque respeita a nossa liberdade. Mas muito se alegra quando esse filho pródigo retorna à casa do Pai. E com isso ele faz uma grande festa, o acolhendo, o amando, o perdoando e dando novamente a dignidade de filho e filhos muito amados. Portanto, peçamos ao Senhor que ao longo deste tempo quaresmal façamos propósitos de mudanças de vida, para que sejamos uma nova criatura em Cristo Jesus e assim celebrarmos com dignidade, fervor e grande alegria a festa pascal, o mistério pascal, seja da vida, morte de nosso Senhor Jesus Cristo, uma vez em que Ele nos resgata das sepulturas do próprio pecado. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.